Jesus Cristo. Vou gravar, pode começar a gravar já. Que marcar a hora ali. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Lucas, capítulo 15. Vamos ler o verso 1 e o 2. Diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Verso 22. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Nós, semana passada, começamos a falar sobre a maravilhosa graça, sobre o livro, passamos um vídeo aí e começamos a expor o tema inicial do livro, a ideia se a igreja transmite graça ou não. Era a primeira pergunta. Alguns irmãos acharam até um pouco pesado, né? Tanta coisa que eu falei. Hoje nós vamos continuar, e esse texto que eu li tem tudo a ver com o que nós vamos falar. O que nós vamos estudar hoje tem a ver com o capítulo 3 do livro. Quem já tem, quem vai comprar. O capítulo 3 fala de um mundo sem graça. Um mundo sem graça. De maneira geral, o ser humano, assim, a natureza humana, ela não gosta da graça de Deus. Eu, naturalmente, você, naturalmente, a gente não gosta da graça. A nossa natureza humana, carnal, rejeita a graça, porque a graça diz que a gente não é bom o suficiente. Diz que a gente não é capaz, que a nossa moralidade, os nossos méritos, o nosso esforço não é suficiente para agradar a Deus. Então, naturalmente, a gente tem uma rejeição pela ideia da graça. Todos os sistemas religiosos rejeitam a graça. Rejeitam. Quando a revista Ultimato publicou uma reportagem, uma matéria, né, toda a revista sobre o tema da reencarnação e do espiritismo. E ela mandou todas as suas revistas para todos os centros espíritas do Brasil. Mandou para todos, pegou o cartão do Brasil inteiro e mandou a revista. Então ela recebeu centenas e centenas de cartas. E as cartas dos espíritas era que a mensagem que a revista trazia, que era a mensagem que Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Ele pagou o nosso pecado. A gente não precisava mais pagar. Bastava apenas
aceitar o sacrifício dele. Os centros espíritas tudo dizia, isso é um absurdo. É muito fácil. Vocês querem essa religião de vocês, é muito fácil acreditar que ele levou de todo mundo, isso é um absurdo. Ela recebeu centenas e centenas de cartas, porque o espiritismo é uma religião meritória. Toda religião de reencarnação é meritória. Todas as religiões do mundo são meritórias. A religião evangélica também é baseada no mérito. E o oposto de graça não é pecado, o oposto de graça é mérito. Por isso que uma pessoa, quanto mais mérito uma pessoa tem na vida, mais difícil ela é de receber a graça. Por isso que Jesus falou que prostitutas, publicanos e pecadores estão muito mais perto do reino de Deus do que o moralista, do que o religioso. E Jesus falou, no reino de Deus, essas prostitutas, esses pecadores vão preceder os religiosos. Porque o religioso ele pode se gabar do seu mérito. Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém. Agora a prostituta ela já sabe que é pecadora, então ela está pertíssima da graça. Ela está pertíssima porque a religião impede o ser humano de se enxergar como ele é. A religião impede o ser humano de ver o seu pecado. Então a religião nos dá mérito. Então o contrário da graça não é a antigraça, é o mérito. Então quanto mais mérito uma pessoa tem, ela, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, ela quer chegar diante de Deus e dizer, Senhor, abre o céu aí que eu sou bom, eu mereço, eu fiz por merecer. Aí o Senhor vai falar, essa palavra aqui não entra, essa palavra não entra, mérito. No Evangelho é tudo graça, é tudo favor imerecido. Você não merece, você não vai, Senhor, eu alcancei a graça. Essa palavra já está errada, você não alcança a graça, porque você conseguir, conquistei a graça. Você não conquista, você nunca conquista. Você só recebe. Você só recebe a graça. É uma boa explicação do que é a graça. Você não pode fazer nada para Deus te amar mais, mas também você não pode fazer nada para Ele te amar menos. Porque Ele já nos ama. Então, a ideia da graça, ela é escandalosa no nosso mundo. Tem um capítulo desse livro que vai chamar assim, Cheiro de Escândalo. Porque ela é chocante, porque a gente já nasce num mundo que desde cedo premia o mérito. No jardim de infância já disse, esse menino ele é mais rápido, o outro é mais lerdo, coitadinho. Já vai dividindo. No esporte, o que é mais forte, ele tem mérito, o outro honra o mérito. Tudo é organizado em torno disso. Agora, o Evangelho de Jesus Cristo é baseado na graça. Então, ele vai mostrar nesse primeiro capítulo a tendência humana, o que o ser humano faz para rejeitar a graça. O que a gente cria para rejeitar a graça? Então a primeira coisa é o legalismo. O legalismo é a tendência nossa de agradar a Deus cumprindo a lei, as regras. De chegar para Deus e falar, Senhor, eu fiz tudo que está escrito, eu sou bom, eu mereço. Então, as religiões criam códigos, regras, proibições, para que a pessoa consiga a sua salvação baseada no cumprimento de regras. No cumprimento de regras. Aquela coisa do ser humano dizer assim, eu consegui. Tem um autor, escritor, pastor chamado Ricardo Gondim, ele escreveu um livro chamado assim, É Proibido. O que a Bíblia permite e a igreja proíbe. Então ele que era um presbiteriano, que um dia foi orar e falou em línguas, e a igreja presbiteriana expulsou ele foi para a Assembleia de Deus. E ele cresceu na Assembleia de Deus, a sua fé, o seu desenvolvimento, e ali ele começou a ver esse legalismo terrível, terrível. E daí, depois de um tempo, ele escreveu esse livro para mostrar como muitas regras da igreja
não tem base nenhuma na Bíblia. Eu citei para vocês semana passada os estatutos da igreja Deus é Amor. O tamanho da gravata, o tamanho da saia, o tamanho do cabelo, as coisas que a mulher não pode fazer. Então ali já mostra uma ideia de regras e regras e regras que as pessoas pensam que ao cumpri-las, elas agora merecem a salvação. O problema é que não tem nada que a gente pode fazer para merecer, porque o padrão de Deus é alto demais. O padrão de Deus é alto demais. O padrão dele é Ele mesmo, Ele é santo. Ele é perfeito. Então o padrão de Deus é elevado demais. Se tivesse um jeito da gente se salvar por nós mesmos, a gente não precisava de Jesus morrer na cruz. Se tivesse um jeito da gente cumprir lei e a gente conseguir chegar lá, Ele não precisava morrer na cruz. A ideia é o seguinte: nós temos um Salvador, porque eu não posso me salvar. Eu não consigo me salvar. A escada para o céu é longa demais. Eu não vou conseguir subir lá. É só Deus que desceu e me tirou de lá. Então, não existe lei que a gente possa cumprir para dizer assim: Deus, eu mereço. Eu mereço. O problema é que a religião cria no ser humano essa ideia. Essa ideia está entranhado. Quando você evangeliza alguém e a pessoa fala para você, e para mim já falou dezenas, centenas de vezes, as pessoas falam assim: eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém, eu sou honesto. O que a pessoa está dizendo com isso? Eu sou bom, eu não preciso, eu não preciso porque eu sou uma pessoa justa. Só que a Bíblia diz: não há um justo sequer. O padrão é elevado, a lei é boa, santa e perfeita, mas nós somos pecadores. Então a gente fica nessa corrida louca, desde cedo, para tentar provar que a gente consegue. E não consegue, e fracassa. Então aí a igreja cria códigos de conduta. Né? Essas igrejas mais legalistas é o cabelo, não sei mais o quê. Outras igrejas vão criando regras, sistemas, aparência, estilo, olha a roupa que ele usa, olha o tamanho da Bíblia dele, olha, ele usa gravata e terno, é um homem santo, olha como ele fala, a voz dele é: oh Senhor, então ele é santo. Aí vai criando essas coisas assim, esses estereótipos da religiosidade, da santidade, e a gente fala: este daí merece. Mas ninguém. A Escritura encerrou todo mundo debaixo do pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. De Deus. Então, isso aqui, o farisaísmo é um estilo. Então, quando a gente lê o Evangelho e vê Jesus batendo tão forte na religião, nos fariseus, isso não é um acidente histórico. Isso é uma questão existencial. Todo ser humano é um fariseu em potencial. Todo ser humano é o filho mais velho da parábola. Historicamente falando, por que mataram Jesus? Historicamente, tirando o aspecto do espírito, por que mataram Jesus? Porque Jesus ofereceu graça num mundo sem graça. A gente, naturalmente, eu não quero que Deus perdoe o desgraçado do ladrão na cruz. Eu não quero que Deus perdoe esse pedreiro que matou 6 caras. Eu não quero. Eu tenho raiva de um Deus que perdoa um miserável desse. Só que Ele perdoa. Então, para o nosso senso religioso, a gente não quer graça para o outro. Pastoreando igreja, uma das pressões mais fortes que eu recebi na igreja que eu pastorei, das pressões mais fortes que eu recebia: pastor, tem que punir aquele irmão. Pastor, a crítica mais forte que eu já ouvi na minha vida, mais intensa, é assim: pastor, isso é bom demais. Isso é bom demais, tem que punir aquele irmão ali. Tem que disciplinar o desgramado. Tem que tirar ele da igreja. Ele não merece, pastor. Isso é bom demais. Porque a gente não quer graça para o outro. Para o outro a gente quer justiça. A gente não quer que Deus perdoe o Alexandre Nardoni. A gente não quer. A gente não quer que Deus perdoe a Ana Jatobá, que agora está lendo a Bíblia e diz que é crente. A gente fica com ódio dela ser crente.
Essa desgraçada tem que morrer, tem que queimar no fogo do inferno. Agora vem Jesus e lá na cruz oferece perdão para um ladrão safado que nunca foi numa igreja, nunca praticou uma boa obra, nunca fez nada de bom, miserável. E vai morar no céu, do seu lado, que passou 60 anos suportando sermão chato, igreja chato, banco chato. E você vai morar do mesmo jeito do cara lá. A gente não quer que Deus seja gracioso. A gente não quer. É o irmão mais velho que chega e fala: o Senhor perdoa esse miserável aí que gastou todos os seus bens. Curtiu com tudo que é mulherada e eu aqui nunca dei nem um beijinho que eu queria dar. Esse cara provou todas, gastou todo o seu dinheiro e o Senhor perdoa. Porque a graça viola o senso de justiça, de retribuição. Então, o legalismo é essa tendência nossa. A gente vai criando regras e coisas para nos fazer merecer. Fazer dizer assim, eu posso, eu consigo. Outra coisa que ele percebeu, que a gente cria, é a ideia da retribuição. O Philip Yancey, nos primeiros livros dele, ele trabalhou a ideia da dor, do sofrimento. Então tem um livro dele lá do Por que as pessoas sofrem, o outro é Decepcionado com Deus, a dor. Pessoas que ele ouviu centenas e centenas de histórias de pessoas que experimentaram tragédia, sofrimento, dor, decepção com Deus, que Deus não ouviu, porque ele próprio, Philip Yancey, ficou órfão de pai muito cedo. Ficou pobre. O pai era um homem de Deus. Ficou doente. Toda a igreja orou, profetizou que ele ia ser curado e acreditaram na cura. E de repente, quando era para ser curado, o pai morreu. Então ele teve que lidar com a dor e com a perda muito cedo. Então ele foi estudar esse assunto e escreveu livros. E quando ele escreveu livros sobre a dor, sobre a tragédia, ele recebeu muitas cartas de crentes. O que os crentes diziam para ele? O sujeito sofre porque merece. Ele perdeu o pai, morreu o filho, é algum castigo que está acontecendo com ele. É simples. Mais ou menos como os amigos de Jó. Deus está provando Jó, que não havia nenhum íntegro igual Jó na terra, e Deus está provando. Aí quando os amigos de Jó chegam, vê o Jó doente, ferido, cheio de pus, fica tão assustado, fica sem falar um dia, melhor coisa é ficar calado. Aí, quando abre a boca e fala assim: Jó, você deve ter muito pecado, hein, rapaz? Deus me livre, vai ter pecado assim para sofrer tanto. Essa é a teologia da retribuição. Se o sujeito está sofrendo é porque é castigo, não tem outra explicação. Então a gente cria essa ideia de que o sofrimento é uma punição divina. E ele diz isso aí também é uma forma de legalismo, porque se você olhar os apóstolos de Jesus Cristo, os caras sofreram um bocado. Sofreram um monte. Todos foram matados, alguns cortaram a cabeça, os que morreram melhor cortaram a cabeça. Os outros, eles colocavam um touro no lado, o touro no outro, amarrava a mão aqui, a perna e puxava, ele rasgava no meio. Outros cozinhavam em caldeirão, assim, né? Outros viraram, alguns, né, aí já na história dos mártires, outros viraram comida de leões nas arenas, no Coliseu Romano. Então eles estavam sendo punidos? Ou é porque o mundo não era digno? Aquele que Jesus falou, dos nascidos de mulher não há um como ele morreu por um rebolado de uma menina. Que existe morte mais estúpida. Porque você morrer pelo evangelho, morrer assim é glorioso, mas morrer porque o rei bêbado queria ver a moça rebolar e falou assim: pede o que quiser e eu te darei. Que morte mais estúpida, que morte mais sem sentido. Ele matou João Batista, arrancou a cabeça dele e trouxe na bandeja de prata para atender um capricho feminino. Porque o mundo não era digno desses homens. Porque o mundo não suportava a vida de fé e de integridade deles, expulsa. A sede de Deus, então expulsa e os mata. Então, essa ideia da retribuição é outra coisa também perigosa, perigosíssima.
que a gente vê muito no meio religioso, no meio da igreja. Ah, aconteceu uma tragédia, deve ser algum pecado escondido. Perdeu a filha, isso aí Deus está punindo, está pesando a mão nele, está vendo? Então essa coisa da retribuição você não encontra no Evangelho da Graça. Quando os discípulos falam, Senhor, quem pecou, os pais ou eles, para que essa tragédia acontecesse? Jesus falou, nenhum nem outro. E se vocês não se arrependerem, todos vão igualmente perecer. Como o acidente da Torre de Siloé que caiu e matou muitas pessoas. Então, essa também é uma coisa que está dentro do nosso coração, de julgar os outros por essa ideia. Então, o Paul Tournier, um médico psiquiatra que escreveu um livro interessante chamado Culpa e Graça, ele diz que, infelizmente, ele percebe que a religião ela é usada mais para esmagar as pessoas que para gerar libertação e vida. Libertação e vida. Ele conta a história de uma mulher que estava se divorciando do seu marido, e ela chega na igreja, está lá com sua filha de 15 anos, e aí a outra mulher chega, né? A esposa do pastor chega e fala assim, na frente da menina, eu não entendo como você e seu marido, que amam a Jesus, como que vocês podem se divorciar? Aí a mulher diz que aquilo machucou, porque a dor dela era exatamente essa. Que os dois eram crentes, mas o casamento chegou a um ponto que não tinha mais conserto. A dor dela era exatamente por isso. Se ela não fosse crente, ela não estava sofrendo. Se ele não fosse crente, eles não estavam sofrendo. Mas a dor... Aí fala isso na frente da filha de 15 anos. Ela fala, porque ela não ficou calada e simplesmente me abraçou e falou, eu sinto muito. Porque o divórcio é uma morte, é uma perda. Nenhum crente que é crente mesmo vai divorciar porque quer divorciar. Divorcia porque não tem mais jeito. Porque o defunto já está fedendo, o casamento já está fedendo, então tem que separar. Então, essas palavras, julgamento, isso é comum o ser humano fazer sobre o outro. E achar que o outro está sofrendo porque Deus está castigando, está punindo. Ele usa uma frase aqui muito interessante, que eu acho muito bonita assim. Essas são as pessoas boas no pior sentido da palavra. Já viu aquela pessoa boa que é ruim? Aquela pessoa boa no pior sentido da palavra. Ela só condena e acusa o outro. Só condena e acusa o outro. Ela nunca é compassiva e misericordiosa. Pessoa boa no pior sentido da palavra. E tem a menininha que orava, Senhor, transforma as pessoas ruins em pessoas boas. E Senhor, por favor, transforma as pessoas boas em pessoas agradáveis. Né? Porque às vezes as pessoas boas são as mais desagradáveis. Nas suas palavras, no seu julgamento. Então, pessoas boas no pior sentido da palavra. Aí entra outra questão. No final, meus irmãos, vocês podem falar, agora eu estou indo em frente, até porque ele está gravando ali, agora tem que seguir o padrão, né, da gravação. Até eu estou me adequando. Ascetismo. O que é ascetismo? Ascetismo é aquela negação, renúncia de coisas boas, naturais, de fazer você sofrer propositadamente para receber a graça. Isso é o ascetismo, é você deixar de fazer algo que é natural, que é bom, sofrer o seu corpo, seus desejos, para que através do seu sofrimento você mereça. Isso é ascetismo, você esteja preparado. Abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Versículo 20. Diz assim: se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade,
e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Não pegue nisso, não toque naquilo, não ouça isso, não ouça essa música, não faça aquilo. Então, essas regras que os homens criam, preceitos e doutrinas dos homens. Mas essas coisas se destroem, isso não tem valor, apesar de aparentar rigor, ascese, isso não tem valor. E aí Paulo diz isso, principalmente contra a sensualidade. A maioria dos líderes legalistas e ascéticos, mais ferrenhos, normalmente caem na sensualidade. É um negócio de louco, não? É uma coisa assim, quando você vê um muito legalista, e quando ele bater muito contra esse pecado, é porque alguma coisa está incomodando ele lá dentro. E ele cai exatamente nessa parte da sensualidade. A maioria dos grandes líderes religiosos, legalistas, caem nesse aspecto da sensualidade. E essas religiões mais, por exemplo, você quer ver uma religião bem legalista e que os caras são com muitos problemas sexuais? O Islã. Aquela mulherada tapada com aquilo ali, tem alguns lugares de Arábia Saudita, do Irã, até na própria Palestina, vai uma mulher dessas nossas aqui, os homens avançam, tem lugar lá que eles avançam, eles ficam todos obcecados, porque quanto mais repressão, mais a compulsão sexual aflora. Mas a compulsão sexual aflora. Nesses lugares as mulheres têm que usar assim, é aí que a sexualidade vai sendo distorcida e vai virando uma compulsão forte, 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 forte. Nesses lugares onde mulher tem que sentar do lado e homem do outro por causa da malícia, é nesse lugar que tem mais malícia. São nesses lugares que há mais malícia. São nesses lugares que há mais isso daí. Você pegar um crente desviado dessas igrejas legalistas, ele é o cara pior que existe, é o que mais peca, é o mais pervertido. Um crente desviado dessa igreja, ele é o mais pervertido de todos, porque ele viveu sufocado. Ele viveu sufocado, como dizia aquele personagem do Chico Anísio, só pensa naquilo. Ele passou a vida toda contra aquilo, ele só pensa naquilo. Ele fica obcecado, é uma compulsão. Isso o Freud já explicava, né? Há muito tempo o Freud já explica esse negócio aí, bem explicado. Então o ascetismo. Tinha um hino que eu ouvia cantar, eu achava o hino até lindo, mas tem uma parte da estrofe, eu não tentei lembrar hoje de manhã, não lembrava, mas eu sei que uma parte dizia assim: passarinhos e lindas flores querem me enganar com seus prazeres terrenos, né? Olha a teologia disso, rapaz. Que passarinho e as lindas flores querem me seduzir para eu ficar na terra e não ir para o céu. Olha que absurdo. E era um hino que falava do céu. E eu ouvia assim, eu achava o hino bonito, mas essa parte, essa ideia de que as coisas belas aqui do mundo, os prazeres normais, são oposição aos prazeres celestiais. Ele cita algumas listas do sujeito que ajoelha e fica sofrendo lá e põe milho debaixo do joelho, o outro que coloca um monte de regra, que tem que sofrer para Deus gostar, né? Para Deus achar boa, né? Quando eu era novo na fé, eu orava, eu fazia oração boa, eu tenho que chorar, eu tenho que gemer diante de Deus para Ele gostar dessa oração. Olha o que eu tinha na cabeça, olha o que eu aprendi, não? Aí quando eu torcia de dor, chorava pelos pecados, confessava um por um, aí eu levantava aliviado. Ufa, agora sim, agora estou perdoado. Porque essa ideia de que você tem que pagar a penitência, você tem que sofrer, você tem que castigar o corpo, você tem que fazer essas coisas. O João Paulo II, descobriram que ele batia no corpo dele lá, para que... Você vê que Deus é esse que a gente tem na mente, né? Que Ele só gosta quando vê o sangue, quando vê você gemendo de dor. Aí a gente vai estudar as parábolas hoje, semana que vem. É um Deus totalmente diferente. É um Deus que tem prazer na festa, na alegria, no sorriso, no júbilo, na reconciliação. É um Deus feliz. Não é o Deus sádico. O Deus sádico que fica lá no céu, toma desgraçado, sofre aí miserável, se contorce aí, arranca sangue,
carrega a cruz, sobe o morro e paga isso. Esse é o Deus. Aí depois que você sofre, fala, agora sim, agora. Não é esse Deus. O Deus Pai do Senhor Jesus Cristo é diferente. Então, isso são características da falta de graça na nossa vida. Outra coisa que ele detecta na igreja, falta de união. Como os cristãos têm dificuldade de se aceitarem, de se tolerarem, de se unirem. Aí ele começa a falar dos vários grupos, como uns odeiam os outros, como uns perseguem os outros, como há uma rixa. Terça-feira eu falei aqui, que se muito crente, quando ele chegar lá no céu, na Nova Jerusalém, e se ele chegar lá e encontrar um católico, ele vai ficar com raiva de Deus. Como é que o senhor salvou um católico? Eu pensei que os católicos estavam tudo no inferno. Aí o texto que eu li do padre, que o padre falou que é impossível um protestante sincero, é quase impossível, por isso que nenhum protestante vai se salvar. Eu peguei isso da internet, mas esse católico também. Ele chegar lá e ver um crente no céu, vai ficar com raiva de Deus. Então, essa coisa nossa de não aceitar, não tolerar, de julgar, de até perseguir o outro, que é diferente, que tem uma espiritualidade diferente, mas serve o mesmo Deus, que tem a mesma Bíblia. Essa incapacidade nossa de se aceitar. Ele diz, isso aí também é demonstração da falta de graça, porque se Deus me amou e me aceitou como eu sou, eu tenho que aceitar o outro do jeito que ele é. Eu tenho que fornecer, oferecer para ele essa mesma graça, essa mesma misericórdia. E aí, essa é uma das pedras de tropeço do Evangelho, essa incapacidade de aceitar o outro, de olhar para o outro e dizer assim, você é meu irmão, apesar de você adorar diferente, de você ter práticas diferentes, você é meu irmão. De aceitar outros evangélicos, outros cristãos, de não ter essa posição de superioridade, de achar que nós somos melhores do que eles, de que nós somos crentes mais sabidos do que eles, né? A gente às vezes olha para os pentecostais e fala assim, coitadinho, é tudo um povo tudo ignorante, sem instrução. Nós somos presbiterianos sabidão, né? Eles não sabem nada. Essa posição de superioridade também é outro pecado. Então, essa falta de união, essa incapacidade. Gilberto Freire, que foi um grande sociólogo brasileiro, escreveu os primeiros livros, Casa Grande Senzala e tudo. Gilberto Freire foi criado, assim, uma parte da vida dele na Igreja Batista. Ele era um crente piedoso, mas ele foi estudar nos Estados Unidos, isso no passado, né? E lá ele perdeu a fé, porque ele viu o que os batistas do sul dos Estados Unidos faziam. Os principais líderes da Ku Klux Klan eram os diáconos batistas. Então eles viam lá os diáconos com aqueles capuzão, né? Fazendo churrasquinho dos negros, queimando os negros, perseguindo, odiando. Aí ele falou, não posso aceitar um evangelho desse. A intolerância, o racismo, fez com que talvez o maior antropólogo brasileiro, dos maiores intelectuais, perdesse a sua fé, né? Porque ele associou a igreja com Deus, infelizmente as pessoas associam igreja com Jesus. Se a igreja faz isso, eu não quero esse Jesus. Aí abandonou a fé. E isso durante muitos anos foi comum nos Estados Unidos. Ele até cita a história de um cara que colocou um gato, um cachorro, e colocou lá numa gaiola, lá no lugar, e diz que dentro de pouco tempo os animais lá aprenderam a conviver. Aí ele diz que colocou junto um batista, um presbiteriano e um católico. Dentro de 2 dias estavam os 3 mortos, né? Todos morreram. Nenhum sobreviveu. Então essa coisa assim é um elemento da não graça, A culpa. Ele cita a culpa que domina o ser humano hoje, como essa ideia que nós vivemos num mundo sem graça e as pessoas estão cada dia mais se sentindo culpadas.
Culpados e culpadas. Ele diz que em Los Angeles existe uma linha telefônica, a linha do pedido de desculpa. Você liga apenas para falar com a máquina, para confessar alguma coisa que você fez. É o cara que liga dizendo que traiu a mulher, recebe 200 ligações por dia. Outro liga que causou um acidente, morreu a gente, está aí, a pessoa liga e chorando, me perdoa, eu não queria ter feito. É uma linha telefônica, o cara falar com a máquina, porque ele precisa desabafar, ele precisa pedir perdão para alguém. E hoje ninguém mais tem paciência de ouvir ninguém, então liga para a máquina, para a linha telefônica. Então diz que é 200 pedidos por dia, as pessoas precisam confessar, precisam confessar, precisam confessar. O mundo está mergulhado na culpa, na culpa. Se você olhar para as religiões dos povos indígenas primitivos, os maias, aqui, inconscientemente todo mundo sabe que é culpado. Por isso que o cara ia lá e sacrificava, lá do sol lá, né? Pegava a criancinha lá, colocava lá no topo, arrancava o coração da criança e oferecia para o Deus Sol. Porque o sangue sempre esteve associado, porque a nossa culpa tem que ser paga com sangue, que é a vida. Então, vida no lugar da vida. Isso faz parte do inconsciente. Porque o cara sabe que é culpado. O Espiritismo sabe que é culpado, então tem que pagar por sucessivas reencarnações. Agora o Evangelho diz que a nossa culpa, Jesus já pagou na cruz do Calvário. Que ele desfez, o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo, que tira o pecado do mundo. Ele veio para remover e sarar. Mas o nosso mundo é um mundo mergulhado, as pessoas estão mergulhadas em culpa. E muita gente dentro da igreja que é religiosa, ela é religiosa por causa da culpa. Da culpa. Tem um filme muito bonito, antigo, do Robert De Niro, chamado A Missão. Ele, num duelo lá, matou um homem. E aí ele vai se penitenciar. Ele tem que subir aquelas cachoeiras com um saco de pedra nas costas. E vai pagando e pagando, até o padre dizer para ele que ele está sem culpa e agora ele vai dedicar a vida toda dele a Deus para sanar aquela culpa. Culpa. Uma vez eu ouvi um pastor contar que ele atendeu uma mulher e orou por ela, uma mulher que tinha uma hemorragia interna, sangrava todo dia. Há mais de 10 anos a mulher sangrava, nenhum médico descobria a causa. Nenhum médico, quando o pastor ministrou para ela, ela falou assim, isso, pastor, começou quando eu fiz um aborto. Eu não quis meu bebê, eu fiz um aborto. E isso entrou dentro do meu coração e é uma culpa que eu carrego até hoje. Quando o pastor falou assim, Jesus Cristo te perdoa. Jesus Cristo te perdoou na cruz. Receba o perdão e a cura. A mulher recebeu e nunca mais sangrou. A culpa, a culpa. Tem um filme chamado Gênio Indomável, o Matt Damon e o Robin Williams. Um jovem genial, mas problemático. É obrigado a ir para o terapeuta, que é o Robin Williams. E ele se rejeita, ele briga, ele não quer. Um dia o Robin Williams, como psicólogo, olha dentro dos olhos dele e fala assim, você não tem culpa. Você não tem culpa de seu pai ter batido em você, você não tem culpa de ser assim, a culpa não é sua. O cara desaba em choro. Problema do homem moderno é a culpa. Problema de muitos religiosos é a culpa. O que enche muitas igrejas é a culpa. A culpa verdadeira e a falsa. O sentimento verdadeiro de pecado e é o falso que a gente criou. Quando um amigo meu da igreja batista levou um jovem, pregou, e ele já era de uma igreja criada assim, dentro da igreja legalista, e levou o jovem para o acampamento, ensinou o evangelho de Jesus da graça, e o jovem creu, e aí aquele jovem começou a jogar bola com eles,
No meio do campo de futebol, aquele rapaz começou a pular e gritar, aleluia! Jesus me salvou, Jesus me amou, eu posso jogar bola, aleluia! E o cara emocionado, porque a vida toda ele queria jogar futebol e a igreja dele proibia. A igreja dizia que era pecado, e quando o cara desfruta a graça, ele fica louco. Ele fica louco da graça, do Deus da graça, do Deus da misericórdia, do Deus de amor, não do Deus sádico. Ele cita um autor americano que escreveu um livro sobre vergonha e graça. Diz como as pessoas estão debaixo da vergonha por aquilo que fazem, que pensam, que agem. E daí ele cita 3 coisas que deformam a pessoa, a vergonha deformadora. 3 coisas hoje que está deformando a autoimagem das pessoas. Primeiro, a cultura secular. Esse mundo secular, com a ideia de que você tem que ter boa aparência, você tem que ser bem-sucedido, você tem que ter sucesso. E a pessoa, às vezes, não tem aquela forma física, não tem aquela beleza física, e não é bem-sucedido. A cultura secular deforma. Imagina um menino que não sabe se não é um bom atleta. O menino que não é bonito, a moça que não é bonita, que não é magra, nesse mundo. Imagine. Que a cultura secular só valoriza o bem-sucedido. Só o cara que é campeão que é bom, o vice, o terceiro, o quarto. Só o que consegue lá o topo. Então, e aqueles que não conseguem? Então, a cultura secular, ele diz, uma das maiores marcas da cultura secular sem graça hoje é a anorexia. As meninas que estão morrendo que não conseguem comer, acham que são gordas. Esqueléticas, isso é a cultura secular desgraçada, sem graça. Quando o filho não é o melhor da sala, não é isso, não é aquilo, não é o mais bonito, não é o melhor, vai ficando para trás, vai ficando para trás. Tem um livro recente que um autor escreveu, Estados Unidos. Ele percebeu que os melhores atletas de todas as histórias, de todos os tempos, são os atletas nascidos de janeiro até abril. Percebeu isso, começou a pesquisar. Foi por que os melhores atletas são esses? Porque na escola, quando entra para o esporte, eles já são os mais fortes e mais desenvolvidos. Como eles se destacam no início, eles recebem o melhor treinamento, eles recebem o melhor preparo e eles sempre se destacam. Então esse autor está gerando um movimento nos Estados Unidos para que mude, até a escola mude para ser quadrimestral, não anual. Porque um que nasceu em janeiro com um que nasceu em novembro, o que nasceu em novembro você vai perder. Com 8, 9, 10 anos você vai perder. Então ele percebeu isso. Porque aqueles que se dão melhor, recebem melhor preparo, melhor treinamento, maior motivação, são incensados, e os outros mais fraquinhos são deixados de lado. Interessante isso, esse livro. É um livro recente, ainda vai dar muito o que falar. Quando ele foi lançado, saiu reportagens no Fantástico, em outros programas esportivos, porque é um negócio novo para a gente pensar. Então ele diz, quais são as fontes da vergonha? Cultura secular. Segundo, religião sem graça. A religião sem a graça de Deus. Você tem que ser bom. Você tem que fazer por merecer. Aquela coisa, a minha balança da bondade tem que ganhar da maldade. Né? O que eu preciso fazer para ser salvo? Você tem que ser bom. Então eu tenho que ser bom. E o da maldade tem que estar lá embaixo. Um Deus que pesa, como Alá, né? No Islã é assim, o Alá pesa. O que você fez de bom, o que você fez de mal. Só que Alá é um Deus fraquinho, né? Ele não é tão santo quanto Yahvé. Ele pode até salvar, mas Yahvé, o Deus de Israel, não. O Deus de Israel é santo em sua essência. Então a gente não pode se salvar. Ele mandou Jesus para nos salvar. Em terceiro lugar, os pais rejeitadores. Essa é a terceira fonte de vergonha deformadora do ser humano. Cultura secular, religião sem graça e pais rejeitadores. Você tem um pai
que se você tira 8, ele fala assim, foi muito fraco, só 10 que serve. Você tem um pai que é perfeccionista, é um pai exigente, rigoroso, a criança começa a afundar. E aí tem uma teoria que ele cita que a criança forma a sua autoimagem baseada na pessoa que é mais importante na vida dele. Então, se ele acha que é o pai ou a mãe, é aquilo que o pai e a mãe diz a respeito dele, é que ele vai aceitar que ele é. Então, se o pai e a mãe dizem assim, você é lerdo, ele vai dizer, eu sou lerdo mesmo. Você é burro, eu sou burro mesmo. Mas você é uma anta, eu sou uma anta mesmo. Mas ô menino capeta, eu sou um capeta. Eu vou morar com um capeta. Aí, fonte de estresse infantil, pesquisa. Que as crianças tinham mais medo? Deus. Deus está te vendo, hein? Deus vai te castigar. Ele é o olho que tudo vê. A gente transfere tudo isso para a criança. E igreja, assim, normalmente o povo transfere para o pastor. O pastor vai brigar com você. Que eu já ouvi disso, aí eu não brigo. O pastor é legal, o pastor é bonzinho. Você diz que o pastor ia brigar, ia dar bronca. Você transfere a culpa, o medo para Deus. Para Deus. E as crianças vão ficando com medo e rejeição de Deus. Os pais rejeitadores, a religião sem graça, isso deforma a pessoa e gera aquele senso na pessoa, que nada nunca está bom. Você já sentiu isso ou não? Nada nunca está bom. Nada que eu faço nunca é suficiente. Por mais que eu trabalhe, não dá certo, eu não consigo me sentir bem. Já teve esse sentimento ou não? Você já teve aquele sentimento que se você acordar 9 horas da manhã interiormente, eu sou um vagabundo, não consigo, mesmo você estando de férias, você acorda 9 horas da manhã e fala assim, caramba, eu sou um vagabundo, perdi o dia, se sente tão culpado. Já sentiu isso ou não? É duro se libertar dessas coisas, né? Não é? Quantas vezes você quer dormir e não consegue, porque tem aquela vozinha lá dentro, interior. Então, essas coisas deformam. Por exemplo, qual é um dos países que o evangelho tem mais dificuldade de entrar? No Japão. Os evangélicos chegaram lá há mais de 100 anos. E o número de crentes no Japão, de cristãos, é 1%, não passa de 1%. A cultura do mérito. Só que também é o país que o suicídio é um problema de saúde pública. O Ministério da Saúde trabalha do suicídio, porque lá não aceita o fracasso, a vergonha. Não aceita. Então, um pesquisador viu nos Estados Unidos tem 390, para cada 100 mil habitantes tem 390 presos. No Japão, para cada 100 mil tem 37. Aí o cara foi pesquisar, um cara que cometeu um crime e foi preso. Ficou lá acho que 10, 12 anos. Nunca recebeu uma carta da mulher nem dos filhos. Quando ele saiu da cadeia, a mulher procurou ele apenas para dizer assim, nunca mais nos procure. Nunca mais nos procure. O cara que fala nos seus negócios, ele prefere se matar. O jovem que não passa no vestibular, ele prefere se matar. A revista publicou uma reportagem de jovens lá que vivem escondidos dentro do apartamento, só saem à noite. Passa o dia no computador, só saem à noite porque os pais têm vergonha deles e eles têm vergonha de existirem. Uma cultura que valoriza apenas o mérito. Se você não tem mérito, se mata. É melhor você morrer do que você viver. Então, é um grande problema. Então, o evangelho, que é graça para o desgraçado, não tem lugar lá no Japão. São os crimes, são os problemas lá. Então, ele vai dizer que isso aqui está em todo lugar. Escola, família, exércitos. Quer ver um lugar que tem gente mais doente? É no exército. E tem mais a desumanização e a mais falta de graça. Ele cita um caso da não graça na família. Um pai colocou no jornal, brigou com o filho fugiu e colocou no jornal assim, lá na Espanha. Paco, está tudo perdoado, pode voltar para casa, encontre-me em tal hotel, papai. Quando ele chegou lá no hotel, tinha 800 Pacos. Tinha 800. 800. Um escritor famoso
Hemingway. Os pais criaram ele na igreja, ele abandonou a igreja e caiu no mundão. E a mãe diz assim: filho, uma mãe é igual um banco. Quando você nasce, a mãe vai depositando para você, cuida de você. Quando você cresce, você tem que pagar os saques que você fez, meu filho. Então, quando você faz uma coisa boa, você está pagando o que você me deve. Né? E aí o pai dele se matou, a mãe mandou no envelope a arma, falou assim: está a arma aqui, ó, você matou seu pai. Então ele diz assim: Hemingway nunca conseguiu perdoar sua mãe, nem o seu Salvador Jesus Cristo, por causa daquilo. Porque ele recebeu aquilo como uma troca, uma barganha. Que ele precisava pagar, ele precisava fazer. Ele não era amado por ser filho, por ser filho. Então, isso aí é todas as marcas da não graça. Da não graça. Ele vai mostrar no capítulo 4, que aí eu quero concluir, para ser uma coisa mais bonita. O capítulo 4, como diz o cara lá, se você ler o capítulo 4 e não chorar, você está com algum problema. Você tem algum problema na sua vida, se não chorar, lendo esse capítulo 4. O capítulo 4 chama-se O Pai Cego de Amor. E ele vai contar 4 histórias modernas que expressam o que é a graça de Deus. Primeira, de um vagabundo, mendigo, vivia lá, ia cedinho no mercado de peixe para pegar sobra e comer. Pegar sobra e comer. E vivia ali, aquele fedor no meio dos peixes, todos os dias. Um dia ele vê um bilhete da loteria, falou: quando eu tinha dinheiro eu jogava, agora não jogo mais. Pegou o bilhete. Passou a tarde lá, viu os números. Eram os números dele. Aí ele disse que foi lá, conferiu, ele ganhou. Eu falei: não acredito, vagabundo não ganha na loteria. Vai ganhar 243 mil dólares todos os anos, por 20 anos seguidos, vai receber. Aí ele cita essa história para dizer, assim é a graça de Deus, vem o presente. Você olha assim, mas não, é bom demais para a gente merecer. É bom demais para ser verdade. Isso é a graça. As parábolas de Jesus é aquela história assim: é bom demais para ser verdade, não pode ser tão fácil. A salvação, o amor de Deus não pode ser tão fácil, é bom demais. Ele cita a história de uma outra moça, chique, rica, em Boston. Foi lá no melhor buffet, mais luxuoso, contratou buffet para o casamento. Pagou metade. Quando chega pouco tempo antes, o noivo desiste de casar. Ela vai para o buffet fala: não tem mais jeito, você já pagou, não tem mais, você tem que realizar. Ou você perde, ou você aproveita. Aí ela lembrou que ela era, no passado, ela teve uma vida difícil, foi uma sem teto. Viveu nas ruas, mas deu a volta por cima, saiu, ela lembrou disso, ela falou: eu vou fazer algo diferente. Aí mandou convite, todos os abrigos, os albergues, convidando todos os mendigos, convidando os miseráveis para ir jantar naquele buffet de luxo. Ele disse que em Boston nunca viu aquilo, aquele buffet luxuosíssimo, aqueles garçons atendendo lá aquele homem podre, fedido, aquela mulher, aqueles de bengalos, velhinho, comendo e bebendo champanhe que nunca tinha bebido, e comendo chocolate importado. E ele diz: aquela noite foi uma noite de graça. Bom demais para ser verdade. Mendigo não vai num lugar como esse, foi. Ele fala: isso é uma parábola da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Cita outra história. Você vai ler essa história. Um homem, empresário, teve uma ideia. Falou assim: os turistas americanos querem fazer turismo diferente. Ele teve a ideia de levá-los para fazer turismo nas muralhas, nas antigas ruínas das 7 maravilhas do mundo. Fretou o avião, arrumou tudo ali, conseguiu, foi até um investidor e pegou $1 milhão emprestado e fez gastou tudo em propagandas, nos circuitos de golfe, onde estavam os milionários, para fazer essas viagens, esse turismo. Era uma ideia boa. Quando ele já estava com tudo arrumado, todo o dinheiro gasto, explode a guerra do Golfo.
em 92, e o presidente americano proíbe todo mundo de viajar para o Oriente Médio. A Babilônia é o atual Iraque. Ali o Oriente Médio, ninguém podia sair dos Estados Unidos. $1 milhão ele tinha investido. Fracassou. Aí ele passou 3 semanas sem dormir. Como é que eu vou pagar $1 milhão? Pensou de todos os meios, falou, eu vou chegar nele e vou dizer, olha, eu pago você $5 mil por mês, até o resto da minha vida. Ele falou, mas o cara não vai aceitar isso. E onde é que eu vou arrumar $5 mil para pagar ele todo mês? Aí diz que ele entra lá na sala do investidor, senta, um ar-condicionado e ele está suando, e apresenta para o cara. Aí o cara olha para ele e fala assim, eu sou um investidor profissional. Às vezes eu ganho, às vezes eu perco. Pegou o contrato e rasgou, você não precisa me pagar nada. Isso é graça. Isso é graça. Isso aconteceu de fato. Ele usa isso como parábola da graça de Deus. Você chega diante de Deus com mãos vazias, eu não mereço, Ele fala assim, você não precisa, meu filho já pagou. Meu filho já pagou. Mas é tão fácil assim? A nossa mas não pode ser tão fácil. A última parábola moderna. Moça, criada na família, educada na igreja, se rebela com os pais. Quer pôr piercing, quer ir para a festa, e o pai proíbe. Um dia ela briga com o pai e realiza o que ela sempre quis fazer, fugiu de casa, foi embora. Chegou à cidade grande, encontrou um homem que a tratou bem, cuidou dela, deu comida. Dali a pouco o homem diz assim, existe uma maneira de você ganhar muito dinheiro. Ela era menor. E ela começou a fazer o que o homem mandava. Começou a se prostituir, começou a se drogar, ficou doente. O homem falou, doente não serve. Expulsou ela. Doente, desabrigada, morando debaixo da ponte, no frio. Ela lembra, é primavera lá no sítio, as flores devem estar brotando, e eu estou aqui. Será que meu pai me aceita de volta? Ela liga 2 vezes, não tem coragem, na 3ª vez, vai na secretária eletrônica, ninguém atende, ela fala, papai, estou indo, o ônibus passa aí na minha cidade, se vocês me aceitarem, esteja na rodoviária, se não, eu vou seguir, eu vou para o Canadá. Ela vai no ônibus, aquela tensão, aquele sofrimento, aquela dor de voltar para casa, e pensando, será que meu pai vai me aceitar? Será que meu pai vai me querer de volta? Né? E aí o ônibus para, e o motorista diz assim, 15 minutos. E ela fala, eu tenho 15 minutos para decidir minha vida. Não é? A gente tem que beber água. Quando ela chega, tem 40 parentes dela na frente, assim, na rodoviária. Tio, primo, avô, bisavô, e a faixa, seja bem-vinda, filha. E ela desce e vê aquilo, pai, me perdoe, pai, fique calada. Tem uma grande festa preparada para você lá em casa. Isso é graça. Isso é a graça de Deus para nós. Todos nós não merecíamos, mas o Pai nos acolhe, isso é graça. Isso é amor de Deus, e é bom demais. Não é? Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa é a história da graça de Deus para nós. É bom demais. Por mais que a gente tenha se desviado, por mais que a gente tenha feito e aprontado, Ele nos acolhe, Ele nos ama, Ele nos aceita. E Ele cita a história, é o Pai cego de amor
É o Pai cego de amor por nós, que sempre está lá, o Deus que nos ama, que ama você e eu, que tem prazer na misericórdia, na bondade, na compaixão, que não exige nada de nós. E lá no fundo a gente fala assim, mas será que é tão bom assim? É. O que Jesus veio ensinar foi isso, o que Ele veio nos trazer foi isso. É assim que funciona. É assim que funciona. E ele termina esse capítulo citando o pai que está furioso com o filho rebelde. Mas quando o filho chega, dá uma vontade de bater, mas ao mesmo tempo dá uma vontade de abraçar, de beijar e de amar. Ele fala assim, é Deus. É o Deus que nos ama, que nos acolhe, que nos perdoa. É o Pai cego de amor. Então, a gente vive num mundo tão sem graça que quando ouve isso a gente sempre pensa, mas será que é assim? É assim. É assim o Evangelho da graça de Deus. Amém? É isso que a gente precisa aceitar. Hoje cedo eu estava pensando nessas parábolas modernas e lembrei de um episódio da minha vida, para completar, né? Um dia eu estava, num período da minha vida, eu estava precisando de dinheiro. Aí eu conversei com meu irmão, ele falou, eu tenho dinheiro na poupança, você quer? Eu falei, quero, empresta para mim. Aí ele prestou dinheiro para mim, aí eu passei meses com o dinheiro dele, meses. Para devolver um período, não devolvi, eu passei meses. Aí depois de um tempo eu cheguei e falei, vou te pagar. Aí cheguei para ele e falei assim, vou pagar o seu dinheiro, eu tenho que pelo menos pagar o juro da poupança. Pelo menos isso eu tenho que te pagar. Aí meu irmão olhou para mim assim, bravo e magoado. Falei assim, você é meu irmão, cara. Você é meu irmão? Eu vou cobrar juros de você? Isso é graça. Isso é graça. Isso é a graça de Deus para nós. Saber que você é amado, você é querido, você é valorizado por aquilo que você é. Você é de Deus. Amém? Você é meu irmão, cara. Isso é o amor de Deus. Isso é uma parábola da graça para nós. Sem merecer, sem justiça. Graça extravagante, espontânea, que diz assim, você é meu, diz o Senhor. Você é meu filho. Você não precisa ficar preocupado com isso. Eu te aceito. Eu te acolho, diz o Senhor nosso Deus. Amém, gente? Vamos orar. Fecha os seus olhos aí e vamos falar com Deus. Nosso Deus, obrigado por esta manhã, pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. E essa é a verdade mais importante de todas. É a mais fundamental da Bíblia. Que Tu és um Deus de amor. Um Deus que acolhe os Seus filhos. Um Deus que tem prazer na misericórdia e no perdão. Um Deus que restaura, que redime, que reconcilia. Tu és o Deus da festa. Tu és o Deus do prazer, do júbilo. Tu és o Deus que enviou Jesus Cristo para pagar os nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida eterna. Dá-nos, ó Deus, esse sentimento no nosso coração. Restaura-nos, cura-nos, anima-nos, ó Pai, com essa certeza de que eu sou aquele que Deus ama. Nós somos aqueles que Deus ama. E que isso entre no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar, Jussara. Patrícia.